sistemas agroflorestais, ou como a gente costuma chamar os SAFs, são sistemas de produção onde a gente pode colocar no mesmo lugar, no mesmo espaço que a gente fala, tanto as culturas agrícolas anuais, como as árvores frutíferas, como as árvores madeiráveis, tudo para a produção de alimento, de fruta, de madeira, e a gente pode colocar ao mesmo tempo ou numa sequência, primeiro introduzir uma cultura, depois a outra, e aproveitar o que a gente fala dos processos de sucessão, que uma cultura pode suceder, pode vir depois da outra. Então, o elemento importante, o elemento chave, principal de um sistema agroflorestal, do SAF, é a árvore, é o componente arbóreo. Muitas plantas produzem na sombra, só que no SAF a gente não vai colocar tudo junto misturado. O SAF, ele necessita de um planejamento. A gente vai planejar, vai escolher, conhecendo as espécies, vai ver qual espécie vai mais na sombra, qual necessita de mais sol, e a gente vai colocar as árvores numa distância, num espaçamento que a gente fala maior ou menor, de acordo com a necessidade de luz e de sombra de uma planta. E também a gente faz um manejo. Então tem esse arranjo, esse desenho, esse planejamento do espaço, e a gente também tem o manejo, que é o cuidado do SAF. Então, se a gente vê que uma planta está precisando de mais sol para produzir numa certa época, a gente vai cortar, vai podar aquela árvore que está a companheira dela ao lado. Então, a gente abre a luz um pouco naquele espaço e, além de tudo, ganha os galhos, as folhas daquela árvore que a gente manejou, podou, para também servir de adubação no SAF. Esse é um mito muito comum. Os agricultores e agricultoras falam, não vou fazer SAF porque dá muita mão de obra. O SAF, na verdade, inicialmente, ele necessita de um cuidado maior. Então, o processo de implantação, de preparo de terreno, de plantio das árvores, das mudas, ele realmente dá uma mão de obra maior. Só que, ao longo do tempo, conforme o sistema vai se estabelecendo, o sistema vai entrando em equilíbrio e as árvores fazem um trabalho, colaboram com os agricultores e agricultoras. Então elas vão fazer serviços de sombreamento, de manutenção da umidade, de proteção do vento, de adição de matéria orgânica, com a poda, com derrubada das folhas. Então as árvores trabalham junto. Além disso, é muito importante que a gente faça um planejamento do SAF de acordo com as possibilidades. Se os agricultores e agricultoras têm menos disponibilidade de mão de obra e de tempo, vamos planejar já um SAF que seja de menos manejo, que necessite de menos, trazer árvores que necessitem de menos poda. Vamos também buscar árvores mais rústicas ou plantas mais rústicas para o início desse estabelecimento do sistema, para que ele demande menos mão de obra, menos cuidado. O SAF tem, na verdade, um menor custo de produção e ele gera renda sim. O custo de implantação de um SAF, a maior parte do custo é das mudas das árvores, certo? Mas a gente paga esse custo da implantação das mudas com as culturas de ciclo mais curto. Então, por exemplo, a gente coloca culturas de ciclo curto, com culturas de ciclo médio, longo e até chegar nas árvores, e cada uma paga a do ciclo seguinte. Então, quando você já inicialmente consegue colher rapidamente as culturas de ciclo curto, tem a venda, pode ser usada para autoconsumo, gera uma renda essa venda. Esse recurso, né, esse valor vai ser usado para pagar o custo de implantação do SAF. Então, os sistemas agroflorestais, eles se pagam, só que é importantíssimo que durante a fase de planejamento isso seja pensado. Então, a gente já planeje que tenha todos os ciclos, plantas de vários ciclos, para todo o tempo o SAF trazer
renda para os agricultores e agricultoras. O rabanete que paga a alface, que paga o brócolis, que paga a banana, que paga a acerola, que paga o cedro e o jequitibá.